Nós temos que parar de ficar bravos toda vez que algo acontece em nossa vida que nós achamos que é injusto. E há tantas coisas injustas na vida, mas Deus é um Deus de justiça. Quero dizer que isso significa que Ele vai transformar tudo que é errado em certo, mas... Quantos aqui diriam que estão tendo algum problema na vida nesse momento, certo? Bem, o título de hoje é Não se ofenda com os problemas. Ofendido. A palavra ofensa vem de uma palavra grega, pronuncia-se escandalon, e é, na verdade, a parte da armadilha onde você pendura a isca que vai atrair o animal e permitir capturá-lo. Então Satanás ama a ofensa. Ele adora quando ofendemos uns aos outros. Ele ama quando nos ofendemos com Deus. Ele gosta disso. Ele ama quando ficamos ofendidos. E a Bíblia diz que algumas pessoas, elas são ofendidas por problemas. Tem várias coisas aqui em cima e elas não querem ficar onde eu quero que fiquem. Mas eu acho que a ofensa, eu estava pensando sobre isso. Acho que é como ter uma cutícula inflamada no seu espírito. Tenho certeza que muitos aqui já tiveram uma cutícula inflamada em algum momento e quando você bate, você tenta apará-la ao máximo que puder, mas nunca consegue tirar tudo até a raiz, então aquela coisa cresce de novo. Isso dói, machuca, e se for nos dedos do pé, ficam presas nas cobertas à noite. E a única maneira de você se livrar dessa cutícula inflamada é arrancar essa coisinha pela raiz. E sabemos que isso dói. Mas às vezes mantemos coisas na nossa vida que continuamos tentando aparar. E elas voltam a crescer e precisamos ir atrás da raiz e nos livrar da raiz do problema. Tem alguém aqui que vem lidando com essa mesma coisa de novo, anos e anos e anos? Bem, talvez seja a hora de você acabar com isso, arrancar isso pela raiz, sabe? Chega de ficar com esse problema a vida inteira. Em Marcos, no capítulo 4, dos versos 14 ao 17, esta é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear a palavra. E é isso que eu estou fazendo hoje. Estou semeando a palavra de Deus em sua vida. Os que ficaram ao longo do caminho são aqueles que têm a palavra semeada em seus corações. Esse é você. Mas quando eles a ouvem, então Satanás vem e pela força, ele vem e arranca toda aquela palavra que foi semeada neles. Isso acontece com tantas pessoas, elas nem percebem que está acontecendo. Você precisa entender que o diabo odeia o seu progresso. Se você realmente ouvir isso hoje e prestar atenção, isso vai ajudá-lo a progredir, vai ajudá-lo no resto do dia e amanhã e na próxima semana, e você vai aprender algumas coisas sobre problemas que te ajudarão a lidar com isso, talvez melhor do que você tem lidado agora. E em Marcos 4, acho que no verso 24, a Bíblia diz que a medida do pensamento e estudo que nós damos à verdade, que nós ouvimos, é a mesma medida da virtude, do conhecimento que voltará para nós. Então, isso não é algo que você deve apenas vir, sentar aqui e desfrutar de todo o trabalho que coloquei nisso. Se você quer receber o máximo que puder do que você ouvir, você precisa sair, ir para casa e pensar nisso. E uma das coisas que realmente precisamos fazer é aplicar a mensagem que ouvimos em nossa própria vida. Não só querer que outra pessoa estivesse aqui porque acha que ela precisa da mensagem, mas pergunte a si mesmo como isso se aplica
a minha vida. Eu tenho algum problema com isso na minha vida? Bem, o diabo não quer que você faça isso, então ele tenta, antes que você tenha esta chance, roubar a palavra de você. Você diz: Joyce, como ele pode fazer isso? Bem, sabe, você poderia ficar ofendido no estacionamento. Alguém vem e te corta ou não age muito bem e você então se ofende, diz algumas coisas ruins e o diabo acaba te colocando numa direção diferente daquela que Deus quer que você siga, que é ser capaz de meditar no que você ouviu e realmente pensar em aplicar isto à sua vida. É perturbador para mim que tantas pessoas pensem que ir à igreja é tudo o que é preciso, sabe? Desde que outra pessoa faça todo o trabalho, vou me sentar naquele banco acolchoado ali e fazer a minha marca do eu fui à igreja no meu calendário. Você tem que aplicar isso à sua vida. Quero que se lembre disso. Aplicar isso à sua vida. Porque não te traz bem algum você estar aqui hoje se você não aplicar isso à sua vida. Amém? O diabo vem de uma vez, ele não perde tempo, ele vem de uma vez e pela força rouba o que foi semeado em seus corações. E da mesma forma, aquelas semeadas em terra pedregosa são aqueles que, quando ouvem a palavra, de imediato recebem, aceitam e eles a saúdam com alegria. Essas pessoas são divertidas de se ter no culto, porque elas ficam tão empolgadas com o que elas ouvem. Então elas vão e gritam amém. Amém, amém. Amém. E você ama tudo que é dito. Vai para casa e não faz nada com isso. Porque você não tem, a Bíblia diz, você não tem nenhuma profundidade em sua vida. Não tem profundidade, você é apenas um ouvinte emocional. Isso é bom? Sim. Glória a Deus, quebra essas cadeias. Eu gosto dessa música. Vou continuar fazendo as muitas coisas que eu não deveria estar fazendo, mas quebra essas cadeias. Isso é muito bom. E elas não têm raízes verdadeiras em si mesmas. E assim elas suportam por pouco tempo. Mas então, quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, eu amo isso. Aqui não diz que os problemas ou perseguições surgem porque você tem pecados em sua vida? Agora, às vezes, este pode ser o caso. Por exemplo, a Bíblia diz que se formos para a cama com raiva, isso dá ao diabo uma brecha em nossas vidas. Se você tem um pecado não confessado em sua vida, isso pode ser uma porta aberta para o diabo. Mas só há 2 vezes na sua vida que você tem problemas. É quando está fazendo o que é errado e quando está fazendo o que é certo. E aqui diz que o diabo vem por causa da palavra. E só porque você está aqui hoje, eu não quero te dar más notícias, mas isso faz de você um alvo. Porque o diabo, ele detesta o progresso. Ele não queria que você fosse salvo, mas agora que você é salvo, ele quer fazer tudo o que puder para evitar que você cresça e haja como um cristão, sabe? Veja, se todos nós agíssemos como cristãos e nos comportássemos como cristãos, se ouvíssemos a palavra e depois a levássemos para o mundo e vivêssemos a palavra, todo mundo no planeta que nunca entregariam suas vidas a Jesus já teriam feito isso. E estaríamos no caminho de volta para casa. Eu não sei se você entende o quão importante é como você se comporta em público. Você entende isso? O nosso comportamento é tão importante. Você pode colar um adesivo no seu carro, pendurar uma cruz no pescoço, mas tudo o que está fazendo é convidando as pessoas para te observar e ver se você é verdadeiro ou apenas uma fraude. E todos sabemos que é fácil perder a paciência, é fácil ficar impaciente quando as coisas não acontecem do nosso jeito, do jeito que planejamos. Mas coisas acontecem na vida.
Começamos por diversão, alguns anos atrás, a manter um registro das coisas loucas que acontecem quando estamos na estrada fazendo as conferências. E no final do ano é hilário ver todas as coisas que aconteceram, que esta é a primeira vez que saímos este ano e um dos nossos rapazes que vai à frente dirige por várias rotas para encontrar a igreja e conhecer as pessoas e todas estas coisas. Bem, o voo dele foi cancelado ontem e sem avisar, cancelar o carro que era alugado. Quando chegou aqui, ele tentou alugar um carro, mas não havia carros para alugar, então ele teve que pegar emprestado um carro da igreja. Bem, isto foi apenas a irritação e o problema número 1. E então, esta manhã eu me sentei para estudar e eu me levantei às 4 da manhã para estudar e a lâmpada do abajur ao lado da minha cadeira apagou. Então eu tive que me levantar, tive que procurar outra lâmpada em algum lugar, voltar e colocá-la lá. E são apenas coisas. Quantos sabem que há coisas que acontecem o tempo todo? São coisas. Quanto mais calmo você conseguir ficar, mais louco o diabo fica. Me ouviram? Mesmo quando você está sozinho em sua própria casa. Veja, já houve dias na minha vida quando eu teria permitido que aquela lâmpada me deixasse brava. Estou aqui tentando estudar a palavra e Deus não entende por que deixou isso acontecer. Mas hoje sei que isso é o diabo tentando me irritar. E então eu calmamente me levanto e vou procurar outra lâmpada e colocá-la lá. E então tudo dá certo. Fique calmo. Quantos precisam parar de ficar bravos toda vez que acontece algo que você não gosta? Se você quer ser um cristão, sempre te acontecerão coisas das quais você não gosta. Nós temos uma enorme... O que é aquilo? Que tipo de árvore é aquela do nosso quintal? Aquela grande que você gosta de olhar. É um carvalho? É um enorme carvalho. Ele está lá, eu nem sei há quantos anos, sabe? E deixe-me dizer, quando há tempestades em St. Louis, o que aconteceu algumas vezes na última semana, aquele bebê não se move. Ele fica lá e não há nenhuma tempestade que o derrube. Mas tem outros pequenos arbustos que ainda tem muito a crescer, sabe? Agora eu estou falando com alguém, com algum pequeno arbusto que ainda tem muito a crescer aqui hoje, sabe? Quando vem a tempestade, ela pode quebrar ou arrancar a árvore. Tivemos uma tempestade muito forte há algumas semanas e havia algumas árvores consideravelmente grandes que foram arrancadas do chão pelas raízes. Mas o carvalho não se abalou, porque não é preciso dizer quão profundas essas raízes são. Então vou te perguntar, você é uma árvore ou um arbusto? Uma árvore ou um arbusto? Voltando para Marcos 4, e eles não têm nenhuma raiz verdadeira em si mesmos, e assim eles resistem por um pouco de tempo, e quando surgem problemas ou perseguições por conta da palavra, imediatamente eles se ofendem. Ficam descontentes, indignados. E a palavra indignado significa ficar irritado com o que você entende como um tratamento injusto com você. Eu não sei por que nós achamos ser tão injusto conosco se tivermos um problema. Deus, eu fui à igreja, eu dei a minha oferta. Eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Isso não te incomodaria se estivesse acontecendo com outra pessoa? Você diria a ela, confie em Deus, acredite em Deus. Vamos lá. Não é assim? É tipo, espere, irmão, isto é só o diabo tentando te irritar. Fique feliz e continue louvando a Deus, irmão. Mas sabe, quando acontece conosco, ficamos ofendidos. Bem, não sei por que isso está acontecendo comigo. Por que não com você?
Um homem que conheço, o filho teve câncer e, claro, esperávamos por um milagre. Mas isso não aconteceu e o garoto morreu. Este homem ficou muito bravo com Deus. Ele disse: onde você estava quando meu filho morreu? Deus respondeu imediatamente e disse: no mesmo lugar que eu estava quando meu filho morreu. Vamos, nós temos que parar de ficar bravos toda vez que algo acontece em nossa vida que nós achamos que é injusto. Há muitas coisas injustas na vida, mas Deus é um Deus de justiça. Quero dizer que isso significa que Ele vai transformar tudo que é errado em certo. Mas, antes de você aplaudir, eu quero dizer o mas. Deus vai pegar tudo de ruim que acontecer com você e vai redimir. Ele vai pegar tudo que o diabo intentou para o mal e fará cooperar para o bem. E Ele vai fazer tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que estar agindo corretamente e se comportando direito. Bem, tem uma pessoa ali que está acordada o suficiente para concordar comigo. Veja, como nós nos comportamos durante o processo tem tudo a ver com a velocidade com que conseguimos a vitória. Vamos, eu disse como nós nos comportamos durante o processo. Cara, este é um lugar positivo, fizemos tantas confissões positivas e Lisa se levantou e profetizou tantas coisas boas que vão acontecer com você. Bem, eu não quero arruinar nada, isso já foi profetizado, mas elas não vão acontecer com você se permanecer um arbusto. Você tem que se tornar uma árvore. E é hora de alguns crescerem, sabe, aqui. Quero dizer, agora é a hora de crescer. Agora eu tenho uma escritura que eu quero ler, que tem a palavra sofrer nela. E as pessoas não gostam dessa palavra. Não gostamos de ouvir sobre sofrimento. Quero dizer, é incrível como nós nos comportamos em face do menor inconveniente. Sabia que somos podres de mimados? Se o sinal do celular desligar na área por 1 hora, já achamos que é o apocalipse. A nossa energia caiu há algumas semanas e ficou desligada por 6 horas. E, oh meu Deus, tivemos que ligar para a minha filha, o meu genro teve que ir lá fora, ligar o nosso gerador, sabe? E temos um gerador que automaticamente alimenta a nossa casa, mas nós tivemos que sair e ligar o gerador. Enquanto esperávamos, não pude assistir ao meu programa que eu queria assistir, sabe? E o meu celular não funcionou. Vamos, quantos sabem como somos? Nós estamos esquecendo algumas coisas. Agora, eu tenho estudado sobre santidade. Eu saí e... Não, eu não saí. Eu pedi online todos os bons livros. Tudo aquilo que parecia bom, que falava de santidade. Agora, se você quer algo para mexer com sua vida, basta estudar sobre santidade. E eu me pergunto, há quanto tempo você não escuta uma boa mensagem sobre santidade? Ou sobre temor reverencial ou o temor de Deus. Nós gostamos de todas as mensagens de sobremesa. E como vocês sabem, eu não sirvo muita sobremesa. Só ocasionalmente, mas eu deixo a sobremesa para outra pessoa, porque eu sei que se você comer sua sobremesa, vai morrer. Você precisa comer seus vegetais. Paulo disse à igreja de Coríntios, ele disse, eu não posso falar com vocês
como homens, eu ainda tenho que ensiná-los como bebês. Não posso lhes dar a carne da palavra, tenho que continuar lhes dando leite. Porque vocês não estão qualificados na doutrina da justiça. Ele quis dizer que eles nem sabiam quem era Cristo ainda. Se você começa a estudar a santidade, isso vai mexer com o que você assiste na TV. Os filmes que você sai para assistir, você pode ter que parar de fofocar das pessoas que não gosta. Meu Deus, você pode ter que perdoar alguém de quem ainda tem raiva. Deus pode dizer para você abençoar alguém de quem você não gosta. Eu te desafio duplamente a ir comprar alguns livros sobre santidade. Agora, este aqui é de R.C. Sproul, que por acaso não está vivo e não acreditava que as mulheres deveriam pregar, mas eu gosto dele mesmo assim. Porque eu decidi que se nós quisermos amar só as pessoas que concordam conosco... Eu estou escrevendo um livro chamado Amando Pessoas que São Difíceis de Amar. Sabe, Jesus ama pessoas difíceis de se amar. Quero dizer, que vantagem tem se amarmos as pessoas que também nos amam? Jesus disse que até mesmo um pecador ou um descrente pode fazer isso. Então eu quero ler algumas coisas para você que estão aqui. Talvez você não goste, eu não sei, mas isto falou com as partes mais profundas de mim. O profeta do Antigo Testamento era um homem solitário. Veja, isto me impressionou porque se você fizer o que eu venho fazendo há 45 anos, você terá que passar por muito tempo sozinho estudando e se aprofundando com Deus enquanto as outras pessoas estão se divertindo. Ele era um indivíduo robusto, designado por Deus para uma tarefa dolorosa. O registro da vida dos profetas é lido como uma história de mártires. Vocês estão tão quietos. A Bíblia diz Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, ele foi um homem de dores, familiarizado com sofrimento. E sabe, Jesus ele disse que o discípulo não está acima do mestre, porque nós achamos que tudo deve ser muito fácil para nós. Estamos preparados para passar algumas dificuldades? O que acontece se tivermos que ficar aqui para a tribulação? Eu sei que você crê que não teremos, e espero que não tenha mesmo. Mas eu não sei. Quem vai suportar então? É claro que Jesus era de uma longa linhagem de homens a quem Deus havia chamado para muito sofrimento. A maldição do profeta era a solidão. Sua casa era numa caverna. O deserto era o seu tradicional ponto de encontro com Deus. A nudez era às vezes o seu guarda-roupa. Quem foi o profeta que andava nu? Isaías. Quem deitou do lado dele? Ok. Isaías. Deus o deixou nu por vários anos, gente. Eu não sei se eu conseguiria lidar com isso. Isso é como se você... Você já está desejando não ter vindo aqui, certo? Veja, só estou tentando te preparar. Eu só quero que você consiga passar pelos momentos difíceis da vida. Espero que tudo seja um mar de rosas, mas só para o caso de não ser. Temos que estar preparados.